Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro de Hebreus. Nós vamos fazer uma meditação sobre esse capítulo, né? Vai falar sobre a fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerce, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia lhe feito a promessa. Assim, daquele homem que já sem vitalidade, hoje nascem descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia e do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele, e lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu filho único, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaac, sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas no Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que era invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, fez a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Mas que direi mais?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento das promessas. Fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e se recusaram a ser libertados, para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, e outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio poste da prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes e pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Meu irmão e minha irmã, a gente está lendo aqui sobre a fé, né? Sobre a fé. E é bom que a gente tenha um entendimento claro. Primeira pergunta que é: o que é fé? Né? O que é fé? E a gente precisa pensar sobre isso. O que você acha que é fé? Na verdade, a fé, ela não é um sentimento, não é aqui que você vai na igreja, tem fé, e fica todo arrepiado, ouve barulho, fica gemidinho, não tem nada disso. Bom, primeira coisa, a gente tem que crer que tudo funciona pela fé. E aqui, como diz, aqui logo no começo, a fé em Deus invisível, faz a gente ter certeza que na glória estaremos na eternidade. A fé, ela é o princípio que dirige nossa vida com relação a Deus, tá? E aí a gente precisa ter maturidade para entender isso, que você fala assim, pede alguma coisa, é natural do ser humano pedir, mas você precisa entender que a fé não nos deixa, a maturidade de fé, a maturidade da fé não faz a gente entender que Deus não é nosso provedor, nem é nosso mordomo, tá? É preciso entender isso. Por quê? Foi pedido aqui, às vezes você pede algo para você que você não vai receber, mas sua descendência vai. Foi o que aconteceu aqui, nenhum deles recebeu. Somente aqui desses que foi citado aqui, vocês já perceberam que o escritor conhece o Antigo Testamento, era um hebreu, o escritor aqui, e vocês vão perceber também que o livro de Hebreus em si é uma ligação clara entre o Velho e o Novo Testamento, é o ponto de união. Desses todos aqui, somente Abraão recebeu o que havia sido prometido a ele, o filho da promessa Isaac. E aí, quando fala que Isaac foi ressuscitado dos mortos, só que no sentido de que Deus pediu a Abraão que o sacrificasse, e na hora H não deixou que fosse sacrificado. Pela fé, Abraão creu nisso, meu irmão, sem saber do que viria a acontecer. E a gente vê aí, hoje, uma questão complicada, o consumismo da fé. Você vê o consumismo da fé. Porque você transforma Deus em um atendedor de pedidos, um gênio da lâmpada. Ele não é isso. A fé, ela não vai te livrar de problema, mas vai te sustentar no meio do problema. Tá? A fé é ter certeza de que Deus está conosco em meio ao problema, em meio à nossa vida. A nossa vida aqui é muito breve. Tá? E aí a gente vai vendo, meu irmão e minha, uma coisa que é relativa ao consumismo da fé, que a fé está sendo pregada de forma consumista. A fé não é uma mercadoria. O autor da fé é Jesus Cristo, o consumador da fé é Jesus Cristo. A fé não é um dom nosso, é um dom de Deus, assim como a graça. Bom, que a gente já sabe que a fé é o princípio da nossa relação com Deus, como já foi falado. E aí o cara vai, não, eu tenho fé que Deus vai me dar isso. Não, você não tem fé que Deus vai te dar isso. Isso aí não é fé em Deus, isso aí é fé no seu pedido. Isso aí é fé no seu pedido. E aí, quando você fala, eu vou pedir isso, tem fé que Deus vai me dar isso, de alguma forma existe ali uma linha tênue de rejeição
à soberania de Deus e rejeição à cruz, que a cruz não satisfaz sua vontade. A cruz satisfaz a justiça divina. Por meio dela somos justificados, livres da condenação eterna do pecado. Tá? E aí você vai ver que um ponto ligado à fé, meu irmão, minha irmã, hoje, no dia de hoje, é essa quantidade de heresias que a gente vê, porque as pessoas não têm que ler a Bíblia para conhecer. Maturidade, fé, espiritualidade saudável, fé madura. Aí você, não, que você vai receber as promessas ou libera as promessas. Ninguém vai liberar nada. A promessa da Bíblia aqui, meu irmão, minha irmã, é salvação. Salvação. A Bíblia não trata de te dar promessa nenhuma a não ser a salvação. A Bíblia fala da queda do homem, da criação do mundo, da queda do homem, do plano de Deus para salvar a humanidade, do nascimento de Cristo, fala da ressurreição, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e do nascimento da igreja. Meu irmão, o que leva uma pessoa a não rejeitar, não blasfemar contra Cristo no meio do, como está escrito aqui, no meio da prova lá dos leões, ou em meio a ser decapitado? É a fé, certeza naquilo que vem. Você tem essa certeza? E aí, quando você ouve essas quantidades que se fala, usa a Bíblia como meio para falar, usa a Bíblia como meio para vender a fé, isso é uma coisa muito séria, está se pregando heresia. E aí se toma, a fé virou uma mercadoria de consumo, consumindo da fé. Aí o cara vai lá, ouve a palavra, não estuda a palavra, ouve a palavra, e aí dizendo-se que é a palavra e que não é, porque você tem que expor o texto, ler o texto, né? Expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Tá? Isso é ato profético. E aí, meu irmão, minha irmã, é preciso entender que ouve a palavra e você vai ganhar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí na internet então está cheio dessas coisas de autoajuda aí, confundindo a mensagem bíblica com autoajuda. Essa aqui é a ajuda que vem do alto. Tá? A Bíblia foi escrita por um tempo, com outro contexto social para outras pessoas. Nós temos que usar a exegese para entender e a hermenêutica para aplicar aqui nesse dia de hoje. E aí essa questão do consumismo, olha só. Você cara vai na igreja, não, porque você vai ganhar um carro, você vai ganhar não sei o quê, as promessas não sei o quê. Aí eu vejo, estou vendo aqui alguma coisa vai acontecer com você no futuro, você vai melhorar. Não tem nada disso. Isso aí é consumo. Isso já é uma rejeição, esse tipo de coisa é uma rejeição ao sacrifício da cruz. Segunda coisa, isso aí não é evangelho. É uma outra mercadoria que está sendo consumida lá. E aí, os clientes, a ovelha está sendo tratada como cliente. Tratado como cliente. E aí acontece o quê? Você não recebe, o cara fica na expectativa, não recebe, ou não recebe a cura, ou não recebe algo material, ou não resolve o problema na justiça. Você se decepciona e faz o quê? Se desigreja, como é o termo hoje usado aí, as pessoas que são cristãos sem igreja. É o que vê mais se crescendo aí, por feridas e por decepções na igreja. Porque está se pregando uma coisa mentirosa. Então, meu irmão, minha irmã, o que é fé? Tá? E quando você faz isso, você deixa se reunir como igreja, como comunidade de fé. Né? Porque não é possível você ser cristão sozinho, mas sim em meio a uma comunidade de fé. Então, meu irmão, minha irmã, conheçam a Bíblia, essa questão da fé, preciso entender e estudar sobre isso. A fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, mas não vemos. A fé, ela nos sustenta em meio a tudo, porque nós temos a certeza da presença do Espírito Santo. Você conversou com o Espírito Santo hoje? Você teve um medo de enfrentar alguma coisa, mas enfrentou porque você estava certo da presença do Espírito Santo ao seu lado, da presença de Deus, meu irmão. A gente começa a amadurecer a fé, entendendo o que é fé. E a gente começa a amadurecer a fé conhecendo a mensagem, a palavra da Bíblia. É preciso estudar. É preciso nutrir paixão pela divindade, meu irmão. O que Deus tem para falar para nós está escrito aqui. Pede iluminação do Espírito Santo para
Quantas vezes você orou hoje? É lógico, eu oro para pedir, oro para agradecer, mas oro para pedir, e aí a fé, essa é a diferença, orar para pedir, mas que segundo a vontade do Pai soberano, seja realizado aquilo, se for para minha honra, se for para meu bem-querer. Se não for, que não seja realizado. Submeta-se ao Senhor, fale, como está escrito no Sermão do Monte, Mateus 5, pobres, bem-aventurados pobres de espírito, né? Que deles é o reino do céu. Seja pobre de espírito, não apresente defesa. Entregue-se à fé racional, a fé lúcida, não essa fé consumista aí, que a gente tem visto aí. Então, é preciso a gente estudar, é preciso aprender e crer que o Espírito Santo está sempre com você. Porque se Deus não te dá algo, não é porque Ele não possa, é porque Ele não quer. Tá? E a gente deve entender que a falta de resposta de Deus, muitas vezes, é livramento. Crê nisso, na fé. Quando receber algo, que tem algo melhor para você. Como está escrito aqui. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Porque, às vezes, a negação de Deus é uma forma de disciplinar e educar, de fortalecer a fé. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente tenha fé no Cristo Jesus e não tenha essa fé consumista, essa fé consumista. Quando a gente tem fé consumista, a gente rejeita a autoridade da cruz, rejeita o sacrifício da cruz. A cruz, a graça não é barata, ela é muito cara, ela foi muito cara, meu irmão e minha irmã. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que nós oremos, pedindo sempre, Pai, fortalece-nos a fé, para sermos cristãos com uma fé mais madura. Deus nos abençoe. Amém.